Respondendo às perguntas que me enviam via o WhatsApp. Bom dia, irmão. Um tema que muitos ficam em dúvida é se pode cultuar tratando imagens de Exu, Pombogira e Pretos Velhos dentro de casa ou apartamentos. Essa é do Eduardo. Eduardo, boa pergunta, uma pergunta bem atual. Vamos lá. Sempre pôde. Ponto. Sempre pôde. No passado, que é a nossa fonte, né, de sabedoria e conhecimento de tradições afro-indígenas brasileiras, no passado eram adotadas imagens de santos e esse santo geralmente era secretizado, não só com deidades como orixás, inquinces e voduns, mas também com personalidades. Eu vou te dar um exemplo cultural que você pode pesquisar aí no Google ou ver algum documentário. Aqui no Espírito Santo nós temos o Congo. O Congo é uma manifestação cultural que é praticamente um carnaval fora de época, onde se celebra o santo São Benedito. Essa celebração não é para o santo São Benedito, mas sim para uma personalidade que viveu na época da colonização, que chamava-se Benedito Meia Légua. E ele, por ter salvo muitas pessoas aqui no Espírito Santo, ele era celebrado. Mas no passado, como não poderia celebrar uma figura assim, quanto mais um herói negro, né, que absurdo, então eles tiveram que disfarçar, sincretizar o Benedito Meia Légua, o herói, para o São Benedito. Então até hoje, no Congo, aqui no Espírito Santo, Vitória, você vê a celebração do São Benedito, porém, todos eles sabem que é para o Benedito Meia Légua. Mas virou tradição, São Benedito continua lá e a festa continua rolando ano após ano. Então isso sempre aconteceu. Com as nossas entidades também. Nós temos essa ideia de uma entidade como um guia espiritual hoje, na atualidade. No passado não, no passado era uma memória ao meu ancestral. Então eu poderia muito bem pegar um toco de madeira, fazer umas pinturas nele e declarar que aquele toco de madeira era uma representação de um pajé, de um cacique, de um indígena que celebrava a minha ancestralidade. E eu poderia fazer isso em qualquer lugar, porque a ligação de memória estava ativa em mim. E também no passado utilizava muito dos santos ocos. Então furava o santo de madeira, às vezes até de argila e de gesso, colocava dentro deles alguns feitiços, pós, favas, pedras, terras, às vezes sacralizava com sacrifícios animais, outras vezes não. E mesmo aquela representação sendo de um santo, ela ganhava um status diferente de uma entidade, de uma deidade, e ali a pessoa celebrava, cultuava aquela entidade dentro de casa. Costumava até ficar nas cozinhas, porque quem tinha acesso a essas coisas eram as mulheres que ficavam nas cozinhas das fazendas, dos casarões, e lá sempre tinha. Nós podemos ver essa herança na própria leitura que Monteiro Lobato faz em seus livros e na adaptação da Globo também, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, aonde a tia Anastácia sempre acendia uma vela ali para São Jorge. E aonde estava esse São Jorge? Ali na cozinha dela. Era um retrato, uma leitura daquela época, porque ela estava celebrando ali, talvez São Jorge, mas talvez Ogum, talvez Niconde, talvez um guerreiro, um general, um rei de sua época, que ela tentava relembrar ali, através daquela imagem de São Jorge. Então, contextualizando, sempre houve no passado essa adoração, essa celebração de imagens dentro de casa. Atualmente se vê pouco uso de imagem de gesso. Não sei se isso é bom, não sei se isso é ruim, mas nós podemos sim fazer esse culto em nossas casas para qualquer entidade, para qualquer deidade, desde que esteja ali familiarizado com a minha memória ancestral. Se eu tenho uma memória, se eu consigo olhar para aquela imagem e identificar nela um ancestral meu, uma deidade que eu me identifico, se isso está na minha cabeça, então é uma ferramenta de evocação. E eu consigo evocar através de incenso, velas, oferendas, bebidas e tudo mais. Mas eu devo alertar aqui que isso
não te aproxima dessa deidade ou dessa entidade como aconteceria numa comunidade com um sacerdote, com uma sacerdotisa preparada. Uma coisa é você ter essa imagem na sua casa e prestar o seu culto, que é muito mais para você do que para ele, do que um fundamento que é elaborado em um terreiro, em um barracão, em um templo, que é feito pela mão de um sacerdote, uma sacerdotisa preparados, assim espero, para fazer aquela ligação energética. Porque em casa é uma ligação memorial. Eu olho e eu lembro. Quando é um fundamento, mesmo que eu não lembre, mesmo que eu não saiba, aquilo vai ter um efeito energético na minha vida. Então, imagem é imagem, culto é culto, assentamento é assentamento, firmeza é firmeza, cada coisa tem a sua função na nossa vida. Mas, respondendo a sua pergunta, pode sim, acenda sua vela com segurança para não acontecer nenhum tipo de acidente e pode saravar aí as suas entidades, que não tem problema nenhum. Espero ter te respondido. E se você tem alguma dúvida sobre alguma religião afro-indígena brasileira e quer que eu te responda, é só mandar nesse WhatsApp aqui que eu vou te responder com todo o prazer através de um vídeo. Nesse canal nós falamos de Umbanda, Quimbanda e outras tradições afro-indígenas brasileiras. Tem muitos vídeos já elaborados para você. É só clicar em um desses vídeos aqui para você continuar maratonando no nosso canal. Te vejo lá. Até mais. Tchau, tchau.